Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em cada coração. Nós estamos aqui mais uma vez para trazer até o teu coração mais uma porção da doce palavra do Senhor nosso Deus. Eu quero agradecer a Deus por você que tem estado conosco, agradecer a você que é da Igreja Peniel, a você que não é da Igreja Peniel, mas que nos dá a honra de nos acompanhar, como temos visto nas redes sociais. Que Deus abençoe a sua vida. E nós pedimos a você que ajude com que esta palavra ela possa chegar nos lugares mais longes, mais longínquos, alcançando famílias, alcançando pessoas em todo o lugar. Às vezes você é daqui da cidade de Mococa, mas tem amigos em outras cidades que você gostaria de evangelizar e às vezes não tem como. Então você envia o link, compartilha esta mensagem e assim você estará cooperando para o andamento da obra do Senhor, do Evangelho do Senhor. É um meio de você ser um evangelizador, um cooperador com a obra do Senhor Jesus Cristo. E você fazendo assim, você estará não só abençoando pessoas, mas você estará sendo abençoado ou sendo abençoada. Ok? Somos a Igreja Peniel, situado à Rua Canadá, número 211, cidade de Mococa. E você é bem-vindo em nosso meio. Cultue conosco, fique conosco, adore conosco, glorifique conosco, enquanto estamos ministrando a doce palavra do Senhor. E nesta noite eu quero ler com você, no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, no último capítulo do livro de Mateus, no capítulo 28, e no versículo 16, vai dizer assim: E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para um monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu quero frisar com você mais o versículo de número 18. Nós estamos aqui em um momento do texto lido, em que Jesus ele tinha cumprido o seu ministério, já tinha sido crucificado, já tinha sido colocado na terra e já tinha também ressurgido. E ele, então, neste momento, ele vai dar algumas instruções aos seus discípulos e diz assim, no versículo 18: É-me dado todo o poder no céu e na terra. E quando nós falamos de poder, nós observamos que falando de poder, nós vemos algum homem poderoso, nós vemos até mesmo algumas mulheres com alguns títulos que expressa algum poder. Nós lembramos, por exemplo, do Distrito Federal e vamos lembrar da Praça dos Três Poderes, onde ali estão o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Nós vamos lembrar de muitas coisas que falam a respeito de poder. Olhando para o meio político, como nós iríamos esquecer de um Fidel Castro, por exemplo, um homem que exerceu um grande poder e por quase meio século ele estava envolvido neste poder. E enfim, quando se fala de um grande comunista, nós vamos lembrar de Fidel Castro, que ninguém o depunha, e a palavra dele era lei. Mas quando lembramos também de alguém que tinha um grande poder na área eclesiástica, nós vamos lembrar de alguns nomes, mas vamos lembrar com muita evidência de um homem chamado Billy Graham. Billy Graham, que esteve conosco até poucos dias atrás, e que a história odierna vai dizer que não houve um pregador que pregou para mais pessoas do que Billy Graham. Ele conseguiu alcançar o maior número de pessoas evangelizando. Alguns milhões e bilhões de pessoas se renderam através das grandes cruzadas que este homem fez.
E então, são pessoas que deixarão de estar conosco, mas não morrerão nas nossas lembranças, na nossa memória, devido ao poder que estava sobre eles. E então nós vamos ver aí muitas pessoas, muito poder. Poderíamos falar de alguém da ciência, alguém da matemática, de algum filósofo e algumas pessoas poderosas, não é, na face da terra. Mas quando Jesus ele menciona a palavra poder neste texto, ele não está se referindo a nenhum destes poderes. Ele faz uma referência a um poder espiritual, a um poder que o presidente da República, ele só vai ter se ele se render aos pés do Senhor. Mas você que está me ouvindo, você pode desfrutar deste poder. Ele está se referindo a um poder que nem os maiores cientistas pode adquiri-lo ou pode ter, a menos que se renda aos pés do Senhor. Mas você, por mais simples e humilde que você seja, você tem esse poder. Ele não está falando que este poder ele foi reservado aos grandes matemáticos, aos grandes astronautas, aos grandes da física, da metafísica. Ele não está mencionando isto a estes homens, mas ele está dizendo que eu e você podemos ter. E vou mostrar isto para você. Então Jesus ele chega para cumprir o seu propósito, ele chega para cumprir o seu ministério, e logo que ele inicia, ele vai dizer no Evangelho de Lucas, no capítulo 4 e versículo 18, entre outras coisas, ele vai dizer que ele foi enviado para 3 coisas. Aliás, ele repete um versículo que Isaías, o profeta messiânico, já havia falado a respeito. E ele diz que foi enviado para curar, para evangelizar e para libertar. Essas 3 coisas ele vai mencionar que ele foi enviado para fazer. E aí nós vemos que Jesus, quando inicia o seu ministério na casa dos 30 anos, após ser batizado em águas, nós vamos ver, ele foi enviado para curar. E é óbvio que nós não vamos mencionar aqui os milagres que Jesus fez. E até mesmo se nós mencionarmos todos os milagres que nós encontramos na Bíblia, nós sabemos que estes foram os que foram escritos, mas que muito mais do que estes foram realizados durante a peregrinação do Senhor Jesus. Mas de repente nós vemos Jesus indo rumo à cruz, por exemplo, e de repente ele passa na conhecida cidade de Jericó. E lá está o Bartimeu, pedindo esmolas na beira do caminho. Você vai encontrar isto nos sinóticos, mas eu vou mencionar um dos textos que está em Lucas capítulo 18, e o versículo 35 a seguir. Então, você vai ver que o cego está ali, de repente ele escuta uma multidão passando e pergunta quem é que está passando. Quando revelam a ele que é Jesus, então ele grita: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Moral da história, Jesus pede para que tragam o cego até ele, e então cura o cego na sua ida para Jerusalém, na sua ida para a cruz. Jesus veio para curar. Você vai encontrar N textos, N versículos, N, mas um dia Jesus está na sinagoga ensinando, e dentro da sinagoga está um homem que ele tem uma das mãos que ele não mostra, ele esconde uma das mãos, e uma versão bíblica vai chamar este homem de homem da mão mirrada, outra versão vai dizer o homem da mão ressequida, o outro vai dizer o homem da mão encolhida, algumas traduções vão dizer que o homem tinha derrame, e as traduções mais antigas vão dizer que ele tinha lepra. Baseando nas traduções antigas, então este homem não podia estar no meio do povo e muito menos mostrar a sua mão com lepra ou mostrar a sua deformidade. Mas naquele dia, quem estava ali para ministrar não era um simples Jorge Luiz, era nada mais, nada menos que Jesus de Nazaré.
E então Jesus olhou para aquele homem, escondendo a sua deformidade, e disse assim: vem para o meio. Vir para o meio era impossível para aquele homem, porque ele não podia se mostrar ao público. Mas quando Jesus chamou ele para vir para o meio, então aquele homem veio. E quando ele olha para a sua mão não está mais encolhida, a sua mão não está mais com derrame, a sua mão não está mais leprosa, porque Jesus veio para curar o que está doente de doença física. A Bíblia, conforme eu disse, vai dizer que Jesus veio para libertar aqueles que estavam cativos nas mãos do adversário. E então, você olha para o capítulo 5 do Evangelho de Marcos, você vai ver uma das histórias de libertação mais forte encontrado na Bíblia Sagrada. Você vai encontrar Jesus chegando em uma cidade chamada Gadara, e ele vai até Gadara não é para pregar para uma grande multidão, ele não vai até Gadara para uma concentração no estádio da cidade, ele não vai até Gadara para chamar a atenção dos políticos da cidade, ele não vai até Gadara para se mostrar entre os importantes de Gadara. Ele vai até Gadara, porque em Gadara morava um homem que tinha nada mais, nada menos que 6.000 demônios ocupando o seu corpo. E a Bíblia vai dizer que este homem, ele colocava medo em todas as pessoas. Este homem também, a sua casa era no meio dos mortos, nos sepulcros, e quando os homens conseguiam amarrá-lo, a Bíblia vai dizer que nem as correntes suportavam este homem, ele quebrava as correntes. De repente, Jesus, que veio para libertar o oprimido, conforme ele falou, ele desembarca em Gadara. Quando ele desembarca em Gadara, aquele homem olha, ou aquele demônio naquele homem, olha para Jesus e diz: o que você veio fazer? Veio me atormentar antes do tempo? E então Jesus liberta aquele endemoniado da cidade de Gadara, porque ele veio para libertar os cativos, os oprimidos, os acorrentados, aqueles que estão nas trancas, nas garras de Satanás. Ele veio, a Bíblia diz que ele veio para desfazer as obras do inimigo. Você vai encontrar também na Bíblia, no livro também de Lucas, no capítulo de número 13, e no seu versículo de número 10, você vai ver que Jesus, ele está numa sinagoga num dia de sábado, e de repente chega naquele culto, chega naquele ajuntamento uma mulher que ela não pode andar ereta como nós andamos, mas a Bíblia vai dizer que ela está totalmente curvada, e assim é a sua vida para sempre. Nunca podia olhar para o céu, nunca podia contemplar a natureza, nunca podia olhar no rosto de ninguém, porque ela andava curvada. E é óbvio que para os intelectuais, é óbvio que para as mentes brilhantes, ela tinha um desvio na coluna ou coisa parecida. Mas naquele dia, Jesus está no culto. E o dia que Jesus está no culto, acontece festa. No dia que Jesus está no culto, o culto é diferente. E quando Jesus olha para aquela mulher, ele não pede para ela ir para a fila do INPS. Ele não pergunta qual é o plano de saúde que ela tem. Mas ele diz assim: filha, estás livre da tua enfermidade. Ali ele fala: estás livre da tua enfermidade. Mas quando você lê o texto, você vai ver que ela possuía um espírito de enfermidade. Isto é, um demônio estava alojado na vida daquela mulher, e ela sofria por longos 18 anos. Mas Jesus está na casa, e quando Jesus está na casa, o culto é diferente. E aquela mulher que chegou andando curvada, ela volta para casa, olhando, gritando, rindo, salmodiando, eu não sei, mas ela volta liberta, porque Jesus veio para libertar os oprimidos pelo diabo. Ele veio para esta obra, e ele cumpre esta obra. A Bíblia vai dizer que ele veio então para salvar, para curar e para libertar.
Jesus veio para salvar. Quando você olha para o capítulo 19, do 1 ao 10 do evangelista Lucas, você vai ver um homem chamado Zaqueu. E de repente Jesus caminhando para Jerusalém, Zaqueu em cima da árvore escondido. Jesus olha e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero entrar na sua casa, hoje eu quero salvar a sua casa. Tanto é que os últimos versículos vão dizer assim: hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Jesus veio para salvar, ele veio para cumprir esta missão. Você vai olhar para o capítulo 4 do Evangelho de João, você vai encontrar o clássico texto da mulher samaritana, e de repente no diálogo com a mulher, ele fala que vai tirar água, e ela diz: mas como você vai tirar se você não tem corda e o poço é fundo? E ele diz assim: mulher, se tu soubesse quem é que fala contigo, era você quem pediria, e ele te daria água viva, que faria no seu ventre algo que te faria saltar para a vida eterna. Jesus então alcança aquela mulher e ela é salva, porque ele veio para evangelizar, ele veio para salvar, ele veio para buscar o que estava perdido. Ok, ele cumpre a sua missão, ele cumpre o seu trabalho, ele cumpre o seu propósito. E então quando ele morre, é crucificado, morre, é sepultado e ressuscita. No texto que nós lemos diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mas em Marcos capítulo 16 e versículo 17, ele vai dizer assim, que esta unção, que este poder estava sendo distribuído para todos aqueles que o aceitassem como Salvador. E eis que estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, primeiro, expulsarão os demônios. Segundo, falarão novas línguas. Terceiro, pegarão em serpentes. Quarto, se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E quinto, curarão os enfermos. O que eu quero dizer, meu amado, é que Jesus, quando estava na terra, ele cumpriu a sua missão, mas quando ele foi para o céu, ele deixou para mim e para você uma procuração legítima, dando a cada um de nós o direito de executar as obras no nome dele. Mais ou menos assim. O que é uma procuração? Se eu tenho um bem e eu estou morando no estado de São Paulo, e este bem está no estado lá no Nordeste, então eu vou procurar alguém lá e vou dar a alguém lá, ao meu representante lá, o direito legal para trabalhar, para vender este bem. Quando eu assino um documento, uma procuração para um advogado advogar esta causa, eu estou dizendo a ele assim: pode fazer tudo em meu nome, eu não estou presente, mas você pode tomar as decisões em meu nome. Quando Jesus disse assim: em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome expulsam ou curam os enfermos, em meu nome, ele está dizendo: eu dou na mão de vocês, igreja, uma procuração assinada, um direito legítimo que vocês podem usar. Então, meu amado, onde é que está o poder que a igreja pode exercer? Onde é que está os sinais que a igreja pode exercer? Quem falou isto não foi um anjo, não foi um arcanjo, não foi um querubim, não foi um serafim. Quem disse isto foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Num texto ele diz: no céu e na terra não sobrou poder para ninguém, todo poder é-me dado no céu e na terra. No capítulo 16 e 17 de Marcos, ele vai dizer para a igreja da época e para a igreja odierna: eis que eu vos dou poder, ou em meu nome farão as coisas que eu fiz. Então, meu irmão,
Por mais que você se julgue pequeno, por mais que você se julgue indigno, entenda, mais ou menos assim, Jesus foi para o céu. Mas lá do céu agora ele está dizendo assim: eu estive na terra, não estou mais na terra, mas eu confiei na mão da igreja, eu confiei na mão dos meus discípulos, eu confiei na mão da minha amada, eu confiei na mão da minha eleita, o poder que estava sobre mim na terra. O que ele está dizendo? Eu estou distante, mas eu dou a vocês o direito legal para agir no meu nome. Então, nesta noite, eu estou despertando você para usar a legalidade que o Senhor Jesus te deu, para usar no nome do Senhor, faça milagres, no nome do Senhor cure, no nome do Senhor expulse demônios, no nome do Senhor salve vidas, no nome do Senhor, eu e você podemos fazer proezas na face da terra. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Use a ferramenta que Ele te deu, use a autoridade que Ele te deu, use o nome que Ele te deu para usar. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Um abraço a todos.